Com a explosão de casos de Covid-19, a demanda por testes de detecção do vírus tem aumentado expressivamente, né? A gente tem visto uma verdadeira corrida a laboratórios, a farmácias, a postos de saúde que já têm dado prioridade a pessoas que pertencem a grupos de risco ou que estão com sintomas fortes. E é justamente sobre esse assunto agora que a gente conversa com Fúlvio Facco. Ele é vice-presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Fúlvio, muito bem-vindo, muito obrigada por nos atender. Eu queria primeiro uma avaliação desse cenário, assim, a Omicron chegou e pegou de surpresa os fornecedores desse tipo de teste, essa escassez que a gente tem visto, é porque foi uma surpresa, surpreendeu realmente esse avanço da nova variante? Muito bom dia. Bom dia, Stefânia. É um prazer falar aqui em nome da CBDL para todos os ouvintes sobre esse tema tão importante, né, no nosso dia a dia. De fato, Stefânia, a situação ela mudou completamente nas últimas semanas, né? Nós, da indústria de diagnóstico in vitro, vínhamos de uma decrescente em demanda por testes de Covid desde a metade do ano passado. Então, toda a cadeia produtiva estava se ajustando em função dessa demanda que estava acontecendo, né? Dessa baixa demanda que estava acontecendo. E, de repente, né, após o Natal e agora, evidentemente, depois do Ano Novo, houve essa explosão com a chegada dessa nova variante, que, de fato, é muito mais contagiosa que as outras, né? E pegou todo mundo de surpresa, toda a cadeia produtiva e os laboratórios, os hospitais. E nós estamos agora, então, assim, numa força-tarefa muito forte. Todos os associados da Câmara Brasileira de Diagnósticos estão trabalhando imbuídos com o objetivo de tentar restabelecer a oferta para atender essa demanda que, de fato, cresceu, assim, no mínimo 500% em 2 semanas. Então, era impossível de ter uma previsibilidade que atendesse essa explosão. Fúlvio, existe a expectativa de um encontro, uma reunião nessa semana que vem para possivelmente tomarem uma decisão a respeito dos testes rápidos para a população no geral. Isso não aconteceu na última semana porque a Anvisa queria mais informações e disse também que seria necessária até uma política pública para a utilização desse recurso no momento em que a média móvel, ontem, por exemplo, chegou a 133 mil casos de contaminação de Covid-19, seria mais uma ferramenta para identificação. Na sua opinião, com essa possível liberação, se acontecer provavelmente nesta semana, no momento de alta de casos, isso poderia estimular a falta de testes rápidos disponíveis, uma vez que haveria aí uma procura não só das pessoas jurídicas, no caso dos hospitais, como também das pessoas físicas nas farmácias? Boa pergunta. Nós vemos com muito bons olhos a entrada do autoteste, né, que é o teste que pode ser realizado pela pessoa leiga, né, a população em geral. Dada a circunstância, né, eu acho que assim, se nós estivéssemos dentro de uma situação de normalidade, o mais ideal, né, seria que a pessoa continuasse procurando o laboratório e o hospital. Porém, pessoal, nós estamos diante de uma situação extraordinária, é uma pandemia. Os casos, a gente já tem muita situação de falta de diagnóstico, né, de subnotificação. Então, nós vemos que a chegada do autoteste, ela vai, na verdade, Jairo, ela vai ajudar, ela vai complementar, porque ela vai ser uma ferramenta adicional nessa nossa luta por diagnosticar de maneira precoce os casos, fazendo com que a pessoa consiga se isolar e tentar quebrar essa cadeia de contaminação, diminuir essa velocidade da contaminação para que todos possam ter um acesso aos cuidados dentro das melhores condições possíveis. Então, a cadeia produtiva, de fato, ela está preparada para entrar também com esses testes para a população leiga, os autotestes, e isso não deve impactar a disponibilização de testes rápidos para os laboratórios dos hospitais. Na verdade, é mais um item, é mais um produto, um teste, mais uma ferramenta complementar que vai somar forças nesse combate
diante da pandemia. Fulvio, agora continuando ainda nesse assunto sobre autoteste, como ele poderia ser usado como política pública, né? Porque as pessoas ainda têm muita dúvida, é um assunto meio controverso. Eu, por exemplo, vou pegar um voo, eu posso fazer o autoteste? Como é que ele poderia entrar dentro desse cenário? Ou seria só para a pessoa que está em casa e precisa ter certeza de que já negativou para a doença que ela contraiu? Como é que o autoteste poderia ser usado, principalmente neste momento de alta de casos aqui no país? Sim, bom, como eu mencionei, ele seria uma ferramenta complementar, Stefânia. Então, no caso de política pública, o cidadão poderia receber isso de maneira gratuita em postos de saúde, por exemplo, né? E se verificar, por exemplo, se ele, uma vez contaminado, se ele já negativou, ou seja, se ele já pode deixar de ficar isolado e voltar para o seu trabalho. Esse seria um ponto importante. O outro ponto seria, poxa, eu tive contato com uma pessoa que sabidamente adquiriu a doença. Será que eu estou contaminado? Então, muitas vezes, diante dessa alta demanda, essa pessoa que está com suspeita, ela pode fazer esse autoteste em casa sem ter que se deslocar para um laboratório ou para um hospital e participar de mais aglomerações, porque muito provavelmente, né, assim, essa pessoa pode não estar infectada e no momento que ela vai para o hospital ou vai para o laboratório para fazer o exame, ela acaba se contaminando em função da aglomeração. Então, a intenção do autoteste é permitir que se haja uma descentralização da testagem para a gente evitar aglomerações e maiores contatos entre as pessoas contaminadas, né, e as pessoas que ainda não se contaminaram. Por isso que, na próxima semana, o Ministério da Saúde já se comprometeu de entrar com maiores detalhes junto à portaria que vai definir esses detalhes com relação à utilização do teste, a forma de notificação, né? Essa é uma outra preocupação que existe por todas as partes, né, de que a pessoa, uma vez que faça o exame e tenha um resultado positivo, que ela notifique, né, que isso entre para as estatísticas para que a gente possa, de fato, ter uma maior ação e visão do que, de fato, está acontecendo, tá? Mas, mais uma vez, lembrando, é uma ferramenta complementar, ela sozinha não resolve, tá? A gente precisa continuar contando com tudo que já existe e estamos numa situação extraordinária, então a gente precisa vir com mais intensidade no combate a essa pandemia. Vamos ficar atento, inclusive, nessa semana a essa decisão, porque outros países do mundo já usam o autoteste, né? As pessoas têm essa possibilidade, os Estados Unidos, na Europa. Recentemente, a Espanha até limitou por cerca de R$19 o valor, porque viu uma crescente nos preços do autoteste por lá. Mas, para continuar a nossa entrevista, agora a gente chama a Raquel Amorim, diretamente lá do Rio de Janeiro. Raquel, entrevistada é seu. Obrigada, Jairo. Fulvio, bom dia. Obrigada por nos atender. A minha pergunta é a seguinte: os laboratórios têm dado prioridade neste momento aos grupos de risco e a gente tem recebido muita reclamação de que existem poucos testes para quem tem quadro leve de Covid e só tem acesso ao SUS. Por exemplo, né, os exames da Covid, eles acabam ficando restritos para quem tem condições de pagar por eles, que custam mais de R$100, aí uma média mais de R$100. O mais pobre não se testa, acaba não se isolando, se está infectado, acaba não cumprindo esse isolamento. Na sua opinião, Fulvio, falta aperfeiçoar o Plano Nacional de Testagem? Falta um acesso mais democrático à testagem no Brasil? Ótima pergunta. Sem dúvida, o Brasil é um dos países que menos testa, tá? Nós testamos, pessoal, não vamos aqui comparar com países ricos, tá? Vamos comparar com vizinhos. A Argentina testa 20 vezes mais proporcionalmente do que o Brasil. Isso não pode acontecer, tá? Então, assim, é hora da gente mudar a maneira de enfrentar essa pandemia e, de fato, ampliar, dar mais acesso à população às ferramentas de diagnóstico, porque a pandemia ela não vai parar daqui 2 meses, a gente vai ter, né, novas variantes, novas situações, e a gente vai precisar lançar a mão de essas ferramentas todas
e o governo vai, de fato, precisar entrar mais forte na política de testagem. E a questão do autoteste, ela aí, digamos, né, vem para ajudar nesse sentido. Então, o que a gente espera com relação a essa situação da priorização que está acontecendo nos hospitais e nos laboratórios é de que a gente consiga, nas próximas semanas, já subir a oferta, né, a quantidade de produtos disponíveis, para que a gente não tenha essa distinção, né, entre as classes e entre as pessoas. Então, toda a cadeia produtiva, né, das empresas que são associadas à Câmara Brasileira, ela está atuando fortemente e em conjunto com a agência reguladora, no caso a Anvisa. Então, nós temos uma força-tarefa para que a gente consiga fazer, por exemplo, liberação dos insumos importados o mais rápido possível, para que isso entre na produção local das empresas brasileiras e as empresas consigam disponibilizar esses produtos para os laboratórios, tá? A gente tem uma previsão de chegar a uma produção de entre 10 e 15 milhões de testes por mês nas próximas semanas, tá? Então, a gente vai conseguir atender a demanda e a gente vai permitir que o país consiga ampliar a sua política de testagem, porque é isso que vai garantir o funcionamento melhor da economia brasileira. Fúvio, além do que a gente viu, por exemplo, no ano passado de testes, eram RT-PCR, mas vencendo no estoque do governo federal, acabaram sendo inutilizados, a gente tem nesse cenário uma falta de atenção da política pública para a testagem, ou isso se mistura também a um cenário de alta de casos da Ômicron e consequente falta de insumos, uma vez que nós somos dependentes da importação daquilo que é necessário para realizar a testagem da Covid-19 aqui no país? De fato, como eu mencionei, a alta foi muito expressiva, né? A demanda explodiu, então a cadeia produtiva, né? As empresas fabricantes, elas não estavam preparadas para atender essa demanda gigante que se apresentou nas últimas semanas, né? Então, assim, essa é a situação. Eu também comento que no começo houve um pouco de falta de articulação entre os diferentes órgãos governamentais. Então, aí a gente teve dificuldade a gente percebeu que havia verbas, disponibilidade de recursos para compra, o produto era comprado, mas se tardava muito em fazer com que esse produto chegasse de fato à ponta, para que esse produto fosse utilizado. A gente viu que algumas perdas acontecerem, infelizmente. O que a gente percebe hoje é que os governantes, até mesmo na esfera, inclusive, né, municipal, eles estão disponibilizando aí todos os recursos para a compra de mais testes. Eles, de agora em diante, acho que ficou claro essa necessidade da testagem. Então, a gente percebe todos bastante abertos e compraram essa ideia de que a gente precisa testar mais a população, e a indústria também está dentro desse objetivo e vai disponibilizar um maior volume de produtos aí muito em breve. Só para a gente encerrar aqui a nossa conversa, a impressão que passa é que a gente está passando agora por um momento semelhante ao que vivemos no começo da pandemia, né? O mundo inteiro necessitando de um insumo, como era a vacina lá atrás, hoje são os testes, e o mundo inteiro comprando, precisando, e aí, claro, né, vai faltar para quem não fez essa previsão. Como organizar isso daqui para frente para que, caso venha uma nova variante, a gente torce para que não, mas caso isso aconteça, mais uma vez daqui para frente, a gente não volte a viver esses cenários, né? De farmácias aumentando o preço de testes aqui, de quem tem recurso consegue testar, mas para as pessoas que, né, menos providas acaba faltando teste. Como a gente organiza isso para daqui para frente? Boa pergunta. De fato, toda a cadeia produtiva, incluindo não só os fabricantes, mas os distribuidores e os laboratórios, né, nós estamos repensando, por exemplo, os estoques de segurança e a estratégia, né, com relação ao tempo de fabricação desses insumos, tá?
Por sorte, o Brasil é um mercado bastante forte, é um mercado muito importante para os fornecedores internacionais de matéria-prima. Então, as empresas brasileiras têm um poder de negociação bastante significativo, possuem parceiros sólidos, isso também é muito importante de mencionar. Então, nós acreditamos que a partir de agora, com uma previsão, né, um pouco aumentada em função do que aconteceu, nós vamos conseguir, talvez não atender em 100%, né, alguns repiques que aconteçam, mas evitar esse tipo de racionalização, né, que está acontecendo no atual momento, tá? Eu vejo que a gente vai poder otimizar o processo produtivo de maneira que, por exemplo, a gente tenha produtos em etapas parciais de fabricação, onde a validade do produto ainda não começa a valer. Então, a gente fica com um produto que a gente chama de produto semi-acabado. Esse produto semi-acabado, ele fica como de prontidão para um eventual pico na demanda e rapidamente a empresa, com esse produto semi-acabado, em 1, 2 semanas, ela já consegue disponibilizar uma quantidade muito maior para o mercado. Então, essa é a maneira que a gente vê para enfrentar a pandemia daqui para frente. A gente conversou com o Fúvio Facco, que é vice-presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Muito obrigado pela sua entrevista, Fúvio. Muito obrigado pela oportunidade e tenha um bom dia.